título da nossa mensagem hoje é Os Caminhos da Providência. Os Caminhos da Providência. Então diz assim: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? E eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalhei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festas da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila, para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Vamos orar? Pai Santo, como nós cantamos anteriormente, Deus, nós nos aproximamos do Senhor como terra seca, sedentos, Deus, e necessitados da Tua palavra, da Tua verdade, o verdadeiro alimento, Pai, o alimento essencial para a nossa vida. Então, Senhor, que ao contemplar as verdades desse texto, hoje nós possamos sair daqui, descansando no fato de que o Senhor controla todos os aspectos, todos os pontos, todos os detalhes da nossa vida. Cada jornada, cada passo, cada caminho que a gente traça, ó Deus, é o Senhor organizando para que tudo coopere para o nosso bem, para que a glória do Senhor seja vista. Então, Deus, que nós possamos realmente
ter os nossos olhos, nossa mente aberta pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos contemplar a beleza da Tua lei, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa verdade que nós temos diante de nós hoje, em Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade. Meus irmãos, temos histórias bíblicas, e nós nos deparamos com mais uma história. Gênesis, né? O Antigo Testamento é cheio de histórias bíblicas, histórias riquíssimas. E uma das grandes vantagens de nós termos essas histórias, meus irmãos, registrada na Escritura, é que quando nós nos deparamos com essas histórias, nós temos, parece que um registro nelas da nossa própria existência, não é verdade? Nós nos identificamos demais com esses personagens. Nós nos assemelhamos demais, nós podemos nos colocar no lugar desses personagens de uma maneira muito fácil, porque se tem uma das coisas que eu considero assim maravilhosa no registro bíblico, é que nós não encontramos pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Pessoas pecadoras, limitadas, falhas, cheias de seus erros, cheias de escolhas erradas, pessoas como eu, pessoas como você. Por isso, meus irmãos, que essas histórias bíblicas que nós temos aqui, elas são janelas para a gente. Mas não só janelas para a gente, elas também são um reflexo da nossa própria história. Elas servem como janelas, mas também servem como espelho para a gente. Janela em que sentido? Porque quando nós olhamos através dessas histórias, abrindo a janela dessas histórias, nós contemplamos o grande Deus por trás dessas histórias. Nós contemplamos a forma como o Senhor age em todas essas histórias que nós encontramos aqui. Mas não é só janela, também é um espelho para a gente. Por quê? Porque nós nos vemos refletidos nessas próprias histórias. E talvez seja exatamente isso que Paulo quis dizer, Paulo apóstolo, em Romanos 15:4, quando ele diz algo precioso. Ele diz: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, nós tivéssemos esperança. Qual que é o grande intuito de Deus? De nos deixar essas histórias, meus irmãos? Para nos ensinar, nos edificar, mas também para alimentar o que em nós? A nossa esperança. Então essas histórias não são meros registros do passado, mas verdadeiros modelos vivos para mim e para você. Porque, afinal de contas, nós enfrentamos as mesmas lutas, as mesmas crises, as mesmas decepções, as mesmas vitórias também, mas também os mesmos fracassos que essas pessoas enfrentam. Então, quando nós olhamos para essas histórias, para esses relatos, nós aprendemos algo precioso para a nossa caminhada cristã, aquilo que todo cristão precisa aprender. Nós não temos apenas histórias contadas, mas nós temos um agir de Deus precioso atrás dessas histórias. Então, quando nós contemplamos essas histórias, nós enxergamos essas histórias e aprendemos a olhar para elas de uma maneira teológica. O que quer dizer, pastor, olhar de uma maneira teológica? Quer dizer que nós aprendemos a olhar não só para essas histórias, mas também para as nossas próprias vidas, da maneira como Deus a vê. Então, nós aprendemos a olhar para elas da maneira correta, como Deus quer que a gente enxergue o agir dele na nossa história. Por exemplo, o salmo que nós lemos na nossa introdução do culto, o Salmo 46:7, que fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você não conhece a história de Jacó, se você nunca leu a história de Jacó, como que você vai se apropriar dessa verdade? Se você não conhece a história de Jacó, você não pode dizer que o Deus de Jacó é o seu refúgio. Você não pode se apropriar dessa verdade, porque você não sabe o que ela quer dizer para você. Mas se você conhece a história de Jacó, se você já leu a história de Jacó, assim como de outros personagens bíblicos, você pode se apropriar dessa verdade sim, e dizer: o Senhor, o Deus de Jacó, o Deus dos exércitos é o meu refúgio. Porque você viu, você leu, você contemplou, você estudou, você conheceu a forma como Deus age. E é dessa forma que Deus provavelmente vai agir na sua existência. Não com os mesmos fatos, obviamente, da história de Jacó, mas de maneira muito semelhante, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, ele não muda.
Então tudo muda, meus irmãos, quando nós olhamos para essas histórias não apenas como janelas, mas como espelhos, como reflexos da nossa própria existência. E no capítulo 28 de Gênesis, que veio antes dessa passagem, nós vimos domingo passado, nós vimos duas grandes transformações na história de Jacó. Primeira, uma pedra transformada em templo. Lembra dessa história? Jacó está indo para onde? Para Harã, para a terra dos seus antepassados, terra de Labão, como nós lemos aqui no capítulo 29. Ele é o herdeiro, mas ele sai como fugitivo, porque o seu irmão Esaú está com ódio dele, ele quer matar. E Jacó tem que sair, ele foge, ele vai para a terra de Labão, seu parente, irmão da sua mãe. No meio do caminho, não tinha dinheiro, não tinha nada, nenhum recurso, apenas uma bolsa e um pouco de óleo, azeite. Ele encontra um lugar para ele dormir, ele pega uma pedra e ali ele pega no sono e dorme. Talvez ele use essa pedra como travesseiro. Mas ele faz algo interessante com essa pedra. Mas antes dessa pedra, aliás, a gente vê que quando ele dorme, a noite escura, quando ele fecha os olhos, a noite ganha luzes, como que mágica, porque os céus se abrem, e ele sonha com uma escada que desce, que vai dos céus à terra, da terra aos céus, e anjos sobem e descem por essa escada. Naquele momento a gente vê ali que Deus faz promessas extraordinárias sobre a descendência dele, sobre a terra que ele herdaria. Deus diz para ele: eu estarei com você onde quer que você for. E é interessante que na cultura daquela época, quando você saía da sua casa, por exemplo, você não abandonava somente a sua casa, você abandonava os deuses a quem você servia. E Jacó achou que, fugindo da sua casa, ele também estava fugindo do Deus de Isaac, o Deus do seu pai. Não era o seu Deus ainda. Ele achava que fugia. Mas, de repente, ele se depara. Deus está ali também. Deus o encontrou. Ele se percebe participando ou sendo vítima de uma caçada divina em sua vida. Um Deus gracioso e compassivo persegue e revela a ele. Se revela a ele não pelo valor de Jacó, mas pela sua própria graça. Então, ele transforma aquela pedra em templo, quando ele derrama o azeite, reconhecendo que Deus estava ali. E nisso nós vemos uma segunda transformação. Jacó, que antes era ganancioso, ele queria a bênção do pai, não propriamente pela bênção e pelo Deus que daria a bênção, mas pela herança que ele receberia. Então ele é transformado de ganancioso em doador. E no final do capítulo 28 nós vemos dois indícios dessa mudança de caráter. Primeiro, Jacó pega a única coisa valiosa que ele tinha na sua bolsa, que era o seu azeite, e o que ele faz? Ele derrama, ele levanta aquela pedra, transforma ela em um altar e derrama aquele azeite sobre aquela pedra. Um gesto que na liturgia hebraica, muito comum naquele tempo, simbolizava que você estava entregando a sua vida como oferta viva em adoração a Deus, ou ao Deus que você estava cultuando naquele momento. E Jacó estava naquele momento cultuando o Deus de Abraão e de Isaac, que passaria a ser o seu Deus a partir daquele momento. E ele derrama aquele azeite como oferta da sua própria vida. Segundo, ele declara ao Senhor, está ali no final do capítulo 28, de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Como diz um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, alguém que verdadeiramente converte o seu bolso ao Senhor, com certeza esse é um convertido a Cristo Jesus também. Eu não estou falando de barganha, não estou falando de troca, não estou falando de querer se enriquecer à medida que você dizima, não é isso. Mas é alguém que se desprende de si mesmo, que entrega a sua vida e que é capaz de exercer a generosidade para com o reino de Deus, à medida em que vive. Esse certamente entregou não somente os seus sonhos e os seus planos, mas também tudo o que ele é ao Senhor. Antes ele queria posses, agora ele está se libertando delas. Mas a gente vê, meus irmãos, que o caráter humano não é transformado num passe de mágica, a gente sabe disso olhando para as nossas próprias vidas. E duas coisas são cruciais na transformação do caráter de um homem: tempo e circunstâncias contrárias. Duas coisas que a gente não quer, que fossem, ou não gostaríamos que fossem necessárias no nosso processo de transformação: tempo e circunstâncias adversas. Mas elas são cruciais na nossa transformação. É por isso que nós temos o capítulo 29, meus irmãos.
Se você se atentar para os capítulos 29 a 31 de Gênesis, o que nós vamos encontrar ali é o grande exílio de Jacó. Um grande tempo de sofrimento na vida de Jacó. 20 anos. 20 anos de exílio. 20 anos de sofrimento. 20 anos sendo tratado pelo Senhor. Há quanto tempo talvez você está sendo tratado por Deus? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Há quanto tempo Deus vem tratando com você e mostrando que uma determinada área na sua vida precisa ser transformada para que você se pareça mais com Cristo? Quando nós olhamos... Obrigado, meu irmão. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um homem sendo provado, testado por Deus, 20 anos, para forjá-lo no homem que ele deveria ser. Então, meus irmãos, diante disso, nós vamos ter 3 pontos, como de costume, na nossa mensagem. Primeiro ponto, a ação de Jacó. Segundo ponto, a ação de Deus. Terceiro ponto, a ação de Labão. Primeiro ponto, então, a ação de Jacó. A gente vê no texto que Jacó se põe a caminho, ele vai em direção à terra do Oriente, onde os seus parentes moravam, Labão, irmão de sua mãe, a gente já viu aqui no texto. Ele vai obedecendo a 2 ordens que ele recebeu. Primeiro, da sua mãe, para ele fugir de Padã-Arã, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Não é brincadeira. Não era brincadeira de pega-pega, de criança. Era literalmente um assassinato sendo planejado contra a vida de Jacó. Ele precisou fugir. Segunda ordem de seu pai, no capítulo 28. Ele diz, olha, meu filho, então vai para Padã-Arã, mas não toma nenhuma das mulheres da terra de Canaã como sua esposa. Mas pega uma mulher para ser sua esposa dos seus parentes, de Naor, de Labão, filhas de Labão. Ao chegar lá, como diz o texto aqui para a gente, Jacó avista um poço no campo. E nós temos ali rebanhos de ovelha ao seu redor. Alguns dizem que há 3 rebanhos de ovelha ali. A cena é claramente um paralelo com Gênesis 24, se vocês se lembrarem de quando Abraão manda o seu servo ir em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. O servo vai à cidade de Naor também, Jacó vai à terra de Labão. O servo encontra um poço e camelo, Jacó encontra o poço e ovelhas. Naquela ocasião, Rebeca aparece junto ao poço, agora é Raquel que aparece também junto. O mesmo cenário nós temos montado aqui. E o texto menciona para a gente que uma grande pedra, quando a gente diz grande, é uma grande pedra, que tapava a boca do poço. Por que essa pedra estava ali? Primeiro, para que ninguém caísse dentro do poço, né? Para que nenhum animal, nenhum ser humano, né? Ninguém caísse, aí se machucasse, para evitar acidentes, então. E segundo, para que a água do poço não sujasse, né? E ela ficasse ali sempre limpa, conservada. E essa pedra, diz os comentaristas, que ela é tão pesada, que normalmente ela exige força, uma força de 4 ou 5 pastores, uma força combinada, onde 4 ou 5 pastores levantam essa pedra juntos para tirar ela do lugar dela e dar de beber ao rebanho. E o texto vai continuando, diz que Jacó conversa com os pastores, porque ele quer se localizar, ele quer saber onde ele estava. Naquele tempo não tinha Waze, não tinha Google Maps, né? Eles não tinham essa tecnologia, nem sequer mapa, eles se guiavam pelo sol, pelas estrelas, né? Por aquilo que eles já sabiam da localização. E aí ele pergunta para aqueles pastores que estão ali, ele diz assim, meus irmãos, de onde vocês são? Né? Meus irmãos não quer dizer que eles eram irmãos de Jacó, mas é como eu aprendi aqui em Santa Catarina, né, quando eu cheguei, né? É muito comum as pessoas aqui se chamarem ô mano, né? Não é assim que os catarinos se chamam? Ô mano, no começo eu estranhei, mas depois eu entrei e comecei a chamar os outros de mano também, né? Ô mano. Então, aqui as pessoas se identificam assim, né? Se chamam assim. E naquele tempo era comum as pessoas se chamarem assim, né? Meus irmãos, de onde é que vocês são? Ele queria saber onde ele estava. Ele pergunta por Labão e os pastores respondem que o conhecem e apontam para aquela que está vindo. Raquel, filha de Labão, está vindo conduzindo o seu rebanho, conduzindo as suas ovelhas. E a gente vê que, movido por paixão, Jacó, agora, meus irmãos, é interessante, porque os olhos dele estão em cima de quem agora? Em cima de Raquel. Ele quer Raquel, ele viu Raquel.
E ele foi lá para conquistar uma esposa da casa de Labão. Ele viu Raquel, ele se apaixona por Raquel. Então, o que ele quer agora é tirar a concorrência de cena. Por isso que ele diz aos pastores, é ainda pleno dia. Não é a hora de recolher o gado, não é a hora de recolher as ovelhas, o rebanho. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. O mais comum era fazer isso ou bem no início do dia ou bem no final da tarde, por causa do calor do dia, né? Mas os pastores dizem para ele, olha, que nós não podemos fazer isso até que todos os rebanhos se juntem e todos os pastores estejam juntos. E aí, sim, a pedra seja removida. Vários pastores para remover a pedra. E aí, enquanto eles conversam, Raquel chega. Jacó, então, assume a liderança da situação. Olha aqui, meus irmãos, né? Jacó assumindo a liderança da situação. Ele se aproxima, ele olha para aquela pedra e ele diz, o que é a pedra em troca de Raquel? E o que ele faz com a pedra? Sozinho, diz o texto, que sozinho ele remove a pedra. Ele dá de beber ao rebanho de Labão, beija Raquel, não é um beijo romântico, mas é um beijo ainda de amizade. Se aproxima de Raquel, beija Raquel. E aquela paixão foi tão profunda que ele olha para ela e chora. Ele chora por Raquel. Mas não é qualquer chorinho, não, irmãos. Diz o texto que ele levanta a voz e ele chora diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Raquel corre para contar tudo ao seu pai. O que a gente encontra aqui nesse texto que é importante para a gente? Hombridade e caráter. Principalmente aos homens. Eu estava falando assim, que ironia, né? Ironia da providência divina. Dia dos Pais, e nós vamos falar sobre homens hoje. Não é uma homenagem para os pais, mas talvez um puxão de orelha para os homens. Depois vocês recebem um beijo e abraço dos filhos, tá? E aí fica tudo bem. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, hombridade e caráter de Jacó. E tem alguns elementos aqui nessa passagem que não podem passar despercebidos para a gente. Primeiro, dentro dessa hombridade e caráter de Jacó, a gente vê iniciativa e liderança. Jacó age, ele não forma aura. Ele não faz 6-7. Ele age como um homem à moda antiga. Ele toma a iniciativa de buscar a sua esposa, assume os riscos da jornada, podia vir o que viesse, fossem os lobos do caminho, fosse uma pedra pesada a ser removida. Ele vai em busca de sua esposa, assumindo esses riscos para formar a sua própria família. Aqui, claramente, ele está se aliando ao princípio que nós encontramos em Gênesis 24, em Gênesis, na criação. Deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Primeiro, iniciativa e liderança. Segundo, força colocada a serviço. Hoje, os homens usam da sua força para desproteger as suas mulheres, para oprimir as suas esposas, para escorraçá-las, mas não para cuidá-las. Hoje nós encontramos aqui força colocada a serviço, enquanto no capítulo 28, a gente vê que a pedra representa a presença revelada de Deus aqui, a pedra revela isso. No capítulo 29, ela representa a força de Jacó. Ele se depara com uma pedra imensa que exigia um esforço coletivo, mas sozinho ele remove. Jacó demonstra aquele homem, meus irmãos, decidido a ir até as últimas consequências por aquilo que ele almeja. Ele não está almejando algo ruim. É um casamento apropriado, conforme a vontade de seus pais, dentro da vontade de Deus. Ele usa sua força física, que não para o seu benefício próprio, mas para servir a outros. Ele não serviu somente Raquel nesse momento. É claro que por um interesse muito importante, mas ele serve tanto a Raquel quanto aos pastores. Ele revela também um coração sensível. Hoje os homens são acostumados a dizer que homem não chora. Né? Às vezes nós encontramos pais falando isso para os seus filhos. Homem não? Quem falou que homem não chora? Homem chora. Homem chora. Nós encontramos aqui um coração sensível. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós vemos vigor físico, ousadia diante dos pastores, Jacó chora. Não é qualquer chorinho, como eu disse, ele ergue a sua voz. E diante de Raquel, ele chora de verdade.
Como diz um comentarista, ele combina a força que serve com o coração que ama, o tipo de homem capaz de mover pedras e, se necessário, chorar por amor. Esse comentarista ainda diz: observe a sua ousadia em confrontar os pastores, a sua força em mover a pedra e o seu coração ao se apresentar a Raquel. Por que eu trouxe tudo isso, meus irmãos? Porque nos nossos tempos, talvez mais do que nunca, nós precisamos parar para refletir sobre o tipo de masculinidade que nós estamos observando na nossa cultura. Obrigado, Marco. O tipo de masculinidade que nós encontramos na nossa cultura e dentro também das nossas próprias igrejas. Por que eu trago isso, meus irmãos? E eu acho muito importante. Talvez nós deveríamos falar muito, mas muito mais sobre isso durante o nosso ano. Mas faltam homens que combinem coragem, força para servir e sensibilidade de coração. A maior parte dos homens, meus irmãos, infelizmente hoje, não querem assumir as suas responsabilidades diante dos obstáculos. Não querem. São homens que se acovardam diante das situações. São homens que não querem pagar o preço diante das situações. São homens que se enfraquecem diante das adversidades que chegam. Homens que cruzam os braços e deixam as suas famílias desassistidas. Esperam que outros resolvam. Tem uma autora muito interessante, Nancy Pearce, nesse livro, A Guerra Tóxica contra a Masculinidade. Ela diz algo muito interessante, ela diz que o problema da masculinidade atual não começou nos anos 60 com a Revolução Sexual. Começa muito antes, no século 17 e 18, com a Revolução Industrial. Porque ela diz algo interessante, ela diz que antes da industrialização, cerca de 90% das famílias trabalhavam integradas em suas propriedades. Talvez alguns de vocês viveram isso na infância. Em que a vida familiar e a vida profissional era uma coisa só. Os pais ficavam dentro de casa, os filhos estavam dentro de casa também, né? A vida era tudo integrada, nas suas propriedades, oficinas, fazendas, no seu comércio. O pai de família trabalhava no mesmo ambiente, vivia com sua esposa, vivia com seus filhos, a vida familiar era tudo unificada. Eu não estou defendendo isso aqui, meus irmãos, eu nem sei se isso é mais possível para os nossos dias. Eu acho que é quase impossível a gente voltar para essa realidade, mas vale a nossa reflexão. A gente encontrava mulheres parceiras e ativas nos negócios, na administração do lar, no trabalho. Isso visava não somente o bem da família, mas o bem da própria comunidade. E isso, como Paulo vai dizer, combatia toda a ambição egoísta que nós encontramos hoje no coração dos homens. É por isso que os homens hoje tratam tão mal as suas famílias. Eu sei que eu estou generalizando, tá, irmãos? Eu sei que nem todos os homens agem dessa forma. Mas o fato é que muitos agem dessa forma. E aí, com a Revolução Industrial, o homem foi tirado do convívio do lar, ele foi trabalhar em fábricas, indústrias. O trabalho passou a ser marcado pela competição individualista, pela busca da ambição pessoal, o orgulho, o egoísmo passou a dominar o coração dos homens ainda mais. A presença do pai no lar tornou-se escassa, e aí talvez você, pai, olhe para essa descrição do que é a nossa cultura, do que passou a ser após a Revolução Industrial, e talvez você vai se enxergando, né, nesses pontos. Com um convívio cada vez mais escasso, o pai não é mais o exemplo da casa, não é mais o modelo da casa, porque isso fica cada vez mais difícil. E com tudo isso, então, é a mulher que permanece no lar como uma única guardiã da moral e da espiritualidade em casa. E o homem, o pai, ele passa a ser associado somente à esfera secular, não mais modelo e totalmente moralmente distante. E aí você esteja se perguntando, qual que é a solução para isso? A solução para isso, Nancy Pearce vai dizer, não é o feminismo. Não é o feminismo. Não está na força bruta, não está na violência. Onde está a solução para isso, meus irmãos? No Evangelho. A solução para essa realidade está no Evangelho. A solução para essa realidade, que parece inalcançável, mas não é,
está na pessoa de Cristo Jesus, porque quando nós olhamos para essa história, nós vemos que Jacó aponta para alguém, aponta para uma história maior. Jacó, meus irmãos, aponta para Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus é o homem perfeito que usou toda a sua força, usou todo o seu poder, usou toda a sua doação, não para o seu próprio benefício, não para os seus desejos egoístas, mas para o bem dos outros. Para viver, se dar pelos outros. Mas não só isso, Jesus também chorou. Chorou diante da morte de um amigo, chorou diante de uma cidade pecadora que não queria viver segundo a vontade de Deus, se entregar a Deus. Meus irmãos, não é Jacó. Jacó é um paradigma, um modelo para a gente, mas o nosso supremo exemplo e modelo é o nosso pastor, Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo, a nossa motivação. Porque, meus irmãos homens, nós não precisamos usar da nossa força e do nosso status para provar o nosso valor. Porque o nosso valor já é estabelecido em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver autocentrados, focados apenas em nós, no nosso bem-estar, no nosso conforto. Eu sei que talvez essa realidade seja um pouco distante de você, mas, meus irmãos e irmãs, o que tem de homem hoje, adolescentes, escutem isso e guardem isso no coração de vocês, para que quando vocês casarem, vocês agirem totalmente contrário a isso. Tem homem que chega do trabalho, tudo bem, cansado, esgotado, e ele acha que aquele é o momento dele ser servido por tudo e todos. Precisa existir um respeito? Precisa. Um reconhecimento? Precisa. Mas, homens, eu sei, a nossa realidade ela é brutal. Porque lá fora, ela nos imprime um ritmo frenético. E quando a gente chega dentro da nossa casa, o que a gente quer? A gente quer pôr a nossa perna para o ar e descansar os nossos pés, não é verdade? Mas se a gente foi modelo lá fora, agora tem algo essencial, a gente precisa ser modelo dentro dos nossos lares. E a gente não pode simplesmente colocar os nossos pés para o alto e querer ser servido. Agora é a hora da gente servir a nossa família. Por isso que eu disse, eu não sei como a gente volta para a realidade antes da Revolução Industrial. Realmente eu não sei se isso é possível. Mas tem uma verdade da qual nós temos que servir e prover a nossa família com alimento espiritual. A moda de Cristo. Por isso, nós não temos que viver autocentrados, mas, assim como Cristo, servir os nossos familiares, servir a igreja. Está cada vez mais escasso homens que queiram se dedicar ao serviço das comunidades cristãs também. E isso não é um reflexo só das comunidades, é um reflexo daquilo que os homens talvez já vivem dentro dos seus próprios lares. O chamado para os homens, meus irmãos, é assumir a responsabilidade, liderar pelo serviço sacrificial. Pelo serviço sacrificial, não pelo serviço em que você serve à medida que você manda nos outros, como um cacique, por exemplo, mas à medida que você se doa e você se desgasta por um amor profundo pela sua esposa e seus filhos. Então, a primeira ação de Jacó. Segundo ponto aqui, a ação de Deus. E nós encontramos aqui, meus irmãos, um contraste então evidente na postura de Jacó nessa passagem. Por um lado, nós temos a força, nós temos iniciativa, que são admiráveis nesse homem. E, por outro lado, a gente vê que ele tenta resolver tudo na força do braço. Jacó, ele busca a esposa, ele remove obstáculos, ele tenta conduzir a história o tempo todo com a sua própria força, com a sua habilidade, com a sua inteligência. Mas quando nós voltamos no relato de Gênesis 24, nós temos lá um relato de quando o servo de Abraão sai em busca da esposa para o seu filho Isaque. E algo que nós encontramos ali em Gênesis 24, em que enquanto aquele servo caminha para encontrar a esposa, à medida que ele caminha, ele faz algo também. O que ele faz? Ele ora. Ele ora. Ele caminha e ora. Antes de qualquer decisão, ele ora. E o que nós encontramos Jacó aqui, meus irmãos? Nós encontramos a ausência de oração. Ausência. Ele tenta decidir todas as coisas pela sua própria capacidade. Mas o texto bíblico revela
que nos bastidores de cada detalhe, graças a Deus por isso, Deus, da sua providência, Ele conduz tudo soberanamente. Nos versos 6 e 7, Jacó nota que ainda é pleno dia, ele questiona os pastores por que eles estão ali, né? Mas o que isso nos mostra? Lembra olhar a história de forma teológica? Isso nos mostra, meus irmãos, que apesar daqueles pastores estavam ali, tudo estava sendo organizado, o cenário estava sendo montado. Ou seja, quem que estava montando esse cenário para a chegada de Raquel? Quem? O próprio Deus. Era para eles estarem ali? Não, mas quem que levou aqueles pastores até ali, mesmo sem eles saberem? O próprio Deus, por causa dos seus propósitos divinos. E no verso 9, enquanto Jacó ainda falava, Raquel se aproxima, ou seja, nós temos as coisas acontecendo, mas uma ação invisível, orquestrada pelo próprio Deus. E como que isso se chama? Providência divina. Deus, Ele é soberano, ou seja, Ele faz tudo como Ele quer, porque Ele tem todo o poder. Ele faz tudo como Ele quer, quando Ele quer e aonde Ele quer. Mas tem a sua providência. Ou seja, a providência, meus irmãos, é a ação contínua de Deus, executando a sua vontade na história, com propósitos definidos. Charles Spurgeon, ele diz algo muito interessante sobre a providência de Deus. Ele diz assim: eu creio que toda partícula de poeira que voa debaixo do sol não se move 1 milímetro a mais ou menos do que Deus deseja. Toda partícula de espuma que colide com um barco a vapor, no seu tempo, século XVIII, tem a sua órbita. Assim como o sol no céu. Toda palha que voa na mão do peneirador é conduzida como as estrelas em seus percursos. O rastejar de um inseto sobre o botão de uma rosa é tão fixo quanto a marcha de uma pestilência devastadora. A queda das folhas de uma árvore é tão ordenada quanto o rolar de uma avalanche. Uma descrição muito bela de que a providência de Deus, ela está tanto nas coisas grandiosas e nas coisas tão pequenas que a gente considera. E Spurgeon, meus irmãos, ele também faz uma separação entre destino, ou seja, o fatalismo, aquilo que as pessoas chamam de destino, e providência. Spurgeon diz assim: o destino, ele é uma força cega, impessoal, inflexível. Sabe quando as pessoas dizem assim: o que tem que ser, será. O que tem que ser, será. Ou seja, aquilo que o destino quiser trazer, ele trará. Mas como cristãos, meus irmãos, nós cremos na providência de Deus. Porque a providência não é o que tem que ser, será. A providência é ação sábia, não é algo impessoal, destituído de inteligência, não. A providência é uma ação sábia, pessoal, amorosa de Deus. Então, nós não falamos o que tem que ser, será. Nós falamos o que Deus ordena, será. Essa é uma verdade para todo aquele que está em Cristo. E para todos aqueles que não estão também, embora não reconheçam a providência. Porque, meus irmãos, todas as coisas na nossa vida, todas, e quando eu digo todas, é todas, tudo. Até o fiozinho de cabelo que cai da sua cabeça. Eu já não tenho, Mas tudo está sob o absoluto controle de Deus na sua vida. Como diz o texto bíblico, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas. As coisas boas, as coisas ruins, tudo coopera para o nosso bem. Domingo passado, no capítulo 28, nós vemos que Deus, ele faz uma promessa para Jacó de nunca o abandonar, de sempre estar com ele, de completar as promessas que Deus fez a ele. Nós temos uma promessa grandiosa sobre as nossas vidas. Qual que é a maior promessa que nós temos? De que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Qual é a boa obra que Deus começou em nós, meus irmãos? Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Essa é a maior promessa que todos nós temos. E Ele faz todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas na nossa existência para que isso aconteça. Nenhuma circunstância, nenhuma, foge ao plano de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Efésios 1:6, o apóstolo Paulo diz assim, que tudo ocorre para o louvor da sua glória. Tudo é para o louvor da sua glória. Ou seja, a providência divina não existe apenas para revelar os atributos de Deus. Por exemplo, através do controle absoluto de Deus, nós podemos ver sabedoria, poder, justiça, graça,
mas também nos leva o crente a experimentar uma profunda satisfação em Deus através do louvor. Ou seja, se nós passamos pelo que nós passamos, é porque Deus, em sua providência, colocou isso na nossa jornada, colocou isso no nosso caminho para que nós fôssemos transformados por essas coisas, onde Deus age através dessas coisas. C.S. Lewis ainda, ele diz que o louvor não apenas expressa, mas completa o nosso prazer. Cada detalhe da vida, das bênçãos à crise, é conduzida por Deus para formar o nosso caráter e nos levar à adoração. O que C.S. Lewis queria dizer com isso? Na vida do crente não existe acidente. Na vida do crente existe um controle absoluto do Senhor, onde nós nos entregamos ao seu agir, ao seu controle absoluto, à sua soberania, sua providência. Nós nos entregamos. A gente sofre muito quando a gente luta contra a soberania e a providência. A gente sofre mais do que a gente iria sofrer normalmente. Mas o crente reconhece isso, enxerga o agir de Deus, e no final, ele se rende em adoração. É isso que a gente encontra. Terceira e última ação, a ação de Labão. A partir do verso 13, meus irmãos, a história foca na conduta de Labão, mas alguém aqui mentiroso, enganador, trapaceiro. O objetivo dele é explorar. A gente vê Labão recebe Jacó em sua casa, no verso 15, ele propõe um salário a Jacó. E eu sei que talvez a gente olha para isso e a gente fala, olha que legal Labão, né? Vai receber Jacó, vai empregar ele e ainda vai dar um salário. Mas, irmãos, não tem nada de legal no que está acontecendo aqui. Porque na cultura daquela época, quando você recebia um parente seu e ele fosse trabalhar para você dar um salário para ele, você não recebia ele como um familiar. Ele era ou um servo contratado ou um escravo sem vontade própria. É assim que Labão está reconhecendo Jacó e recebendo ele na sua casa. E o texto nos apresenta as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. Você sabe qual é o significado do nome de Lia? Vaca. Sabe o significado do nome de Raquel? Ovelha. Por que isso é importante? Porque isso nos diz muito sobre como Labão tratava suas filhas, como objetos, mercadoria de troca, para que ele, vendendo as suas filhas como vaca ou como ovelha, como animais, ele tivesse, então, vantagens, proveito financeiro. Esse é Labão. Jacó, então, propõe trabalhar 7 anos. Ele está apaixonado, ele removeu uma pedra sozinho. O que são 7 anos? O texto diz que, para Jacó, 7 anos são como alguns dias. E ele, então, aceita trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. O texto diz que se cumpre o prazo. Labão, então, organiza um banquete de casamento, mas antes Jacó precisou lembrá-lo, né? E aí? O prazo já se cumpriu, né? Cadê o casamento? Cadê sua filha? Eu quero me casar. Cadê Raquel? E aí, então, Labão organiza o banquete de casamento, uma celebração marcada aqui pela fartura, pela bebida, como era o costume naquele tempo. Vem a noite, vem a escuridão, Jacó bebeu bastante, ele estava embriagado, e Labão, então, entrega a sua filha, mas não entrega a Raquel, entrega Lia. E diz o texto que ele passa a noite e só pelo amanhecer ele vai entender quem estava com ele. E não era Raquel, mas era a filha mais velha, era Lia. Fui enganado, fraude. E diante do confronto, então, Labão vai propor um novo acordo. Jacó deveria cumprir a semana das festas com Lia, como era o costume daquele tempo, né? E em seguida, trabalhar mais 7 anos para que então ele tivesse Raquel. Jacó aceita as condições, estende mais 7 anos para se casar com Raquel. E a história termina no versículo 30, dizendo que ele também teve relações com Raquel e ele amava demais essa mulher. E ponto final. Meus irmãos, onde nós chegamos? Nós estamos falando sobre a providência divina. E algo que nós encontramos aqui claramente, meus irmãos, Deus ordenando tudo, coordenando todas as coisas. E algo interessante, nós encontramos aqui a lei da semeadura e a ironia divina. Por quê? Porque o que nós encontramos aqui nessa passagem é uma tremenda ironia da parte de Deus. Nós vemos Jacó, o enganador, o usurpador, sendo enganado e sendo usurpado. Ele plantou o que ele havia colhido. Vamos lembrar? Jacó enganou o seu próprio pai, lembra? Isaac, se passando pelo seu próprio irmão. Agora ele é enganado por quem? Por seu sogro, Labão.
Jacó se fez passar pelo irmão mais velho para obter a bênção. Agora, a irmã mais velha se faz passar pela mais nova no leito matrimonial. Jacó desrespeitou o direito da primogenitura de Esaú e Labão aqui justifica sua fraude, seu engano, alegando a tradição da primogenitura. Não se costuma dar a mais nova, mas primeiro a mais velha, primogênita, Labão diz. No verso 25, ao confrontar Labão, Jacó pergunta: por que o Senhor me enganou? E a palavra usada para enganou é a mesma empregada em Gênesis capítulo 27, quando Isaac diz para Esaú que ele acabou de ser enganado pelo irmão de Esaú, Jacó, quando ele se passou pelo mais novo. Jacó bebeu do seu próprio veneno, meus irmãos. Essa narrativa ilustra para a gente a lei da reciprocidade, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Percebem? Deus, Ele é fiel e Ele é justo, meus irmãos, para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Sim, Ele é fiel e justo. Se você está em Cristo Jesus, você peca, você se arrepende, você se entrega aos pés de Cristo, você pede perdão, Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar, sim. Mas Deus também é fiel e justo para deixar com que você colha as consequências dos seus próprios atos. A gente vê, Ele não nos isenta das nossas consequências. A gente vê aqui discórdia semeada no casamento, ou a conivência com a imoralidade dentro do casamento. Quais são as coisas que nós vamos colher? Frutos dolorosos. Meus irmãos, facciosismo no meio da igreja, o que é isso? Fofoca no meio da igreja. Você vai ter que lidar com o próprio Deus, porque é Ele quem cuida da sua noiva. A negligência na criação dos filhos, no temor do Senhor, trará amargura no futuro, certamente. A desonestidade nos negócios, o desrespeito ao próximo, essas coisas não passam despercebidas diante dos olhos do Senhor. Nós servimos a um Deus que é soberano, Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras antes mesmo que elas nos saem pela boca. É o Deus que nos sonda, conhece todas as nossas motivações, e certamente Ele mesmo vai garantir que nós venhamos a colher as consequências pelos nossos pecados. Para que tudo isso? Para nos punir? Para nos ensinar. Tudo isso aqui tem uma consequência pedagógica. Deus, Ele permite a gente colher para que a gente seja ensinado. Então, concluindo, meus irmãos, diante dessa realidade, a mensagem poderia parecer desanimadora para a gente, porque, como eu disse antes, nós olhamos para essa história e nós nos vemos nessas histórias. Como encontrar esperança, então? Porque nós plantamos muitas coisas ruins, nós pecamos todos os dias. É certo que nós colheremos as consequências das nossas escolhas, é certo que nós colheremos os frutos dos nossos pecados. Como encontrar esperança nisso tudo, então? A nossa esperança, meus irmãos, como eu já disse, ela se fundamenta em duas verdades centrais do Evangelho. Primeiro, a colheita do crente. Aonde está a nossa colheita? Não está na condenação, mas está na correção. Deus, Ele permite que a gente colha as consequências dos nossos erros, para que a gente seja disciplinado. A gente não recebe condenação, porque alguém já recebeu. Quem já recebeu? Cristo Jesus. O que a gente recebe é correção. E nisso reside a segunda verdade, o segundo fundamento. O Evangelho garante a reversão da nossa colheita eterna. Porque Cristo já colheu por nós aquilo que nós deveríamos colher, que é o peso do inferno e da ira de Deus. Então, meus irmãos, terminando, as consequências temporais dos nossos pecados, certamente elas chegarão. Mas ainda a palavra diz que nós não vamos colher com o mesmo nível em que nós pecamos. Até nisso Deus é gracioso, né? Mas a gente precisa se lembrar de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós erramos, falhamos, vamos colher. Mas olhe para essa colheita com pesar, sim, por causa do seu pecado. Mas lembre-se daquela verdade de Hebreus.
Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele não corrige, porque são filhos bastardos, não são filhos verdadeiros. Mas se Deus os corrige, se Deus os disciplina, meus irmãos, é porque Ele quer nos ensinar algo, a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Porque a punição eterna, a colheita eterna, Cristo já levou sobre si. Amém? Nisso reside a nossa esperança, que Deus nos fortaleça nessa verdade. Que Deus seja louvado. Amém.